Não tinha colocado. É verdade, Prontinho. esquecemos. Então tá bom. Semana que vem a gente grava desde a harmonização, viu, gente? Foi, ó, um esquecimento. Não, Ah, não. E vamos para lá. harmonização precisa gravar, Samanta? A gente Eu gravava. geralmente, eu gravo do início, desde a Ah, então tá harmonização, bem. porém, é indiferente. O importante mesmo é a aula, né? Vamos lá? O que é Deus? Ou quem é Deus? Uns vão ver isso, não é? Outros vão ver Deus dessa forma, outros verão Deus dessa forma, né? Outros verão Deus dessa forma, não é? Há inúmeras formas de vermos Deus. Porém, a forma mais gratificante de estarmos mais próximos dele é quando conseguimos vê-lo dessa forma, não é? Nada mais gratificante do que você, além de ver Deus em todas as coisas boas, começar a ver Deus em você mesmo, né? Começar a ver Deus nas suas mudanças, começar a ver Deus na sua fala, o modo como você olha as situações, o modo como você olha para você e o modo como você começa a olhar para as pessoas e principalmente o modo como você começa a olhar para as situações que você vivencia no seu dia a dia. É a melhor forma de você ver Deus, não é? Nós conseguimos ver Deus aqui quando a gente consegue entender o que é Deus aqui, não é? Para a gente não ficar vendo só o Deus que habita nas pessoas, o Deus que habita no jardim do vizinho, né? O Deus que habita na vida do outro, porque o outro tem situações diferentes da sua, mas o Deus que habita em você, que faz com que você veja o mundo de uma forma melhor, não é? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso está no livro dos Espíritos. Eu não coloquei a pergunta, mas eu sei que vocês vão ler o primeiro capítulo do livro dos Espíritos, e essa pergunta está lá, é uma das primeiras. Deus é tudo. Quando fala Deus é tudo, eu fico imaginando, gente, barata. Eu não consigo ver Deus na barata. Porém, Deus é tudo. Existe um porquê de existir uma barata, um rato, uma aranha. A gente sabe? Talvez não, mas existe. Para tudo tem um porquê. Para tudo. Porém, nós podemos compreender a natureza de Deus? O que vocês acham? Não, né? Ainda não. Olha lá. Não. Nos falta pureza. Isso também, isso também está lá no livro dos Espíritos. Nos falta a pureza para entender infinitas coisas ainda, ok? Não adianta. Você vai fazer várias perguntas, vários questionamentos sobre a sua vida, sobre a sua estadia nesse plano, sobre o porquê você passa por determinadas situações, sobre o porquê quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, você sempre vai ter um questionamento. Falta ainda muita depuração para o nosso espírito para entender determinadas coisas. Ainda não é a hora, não é? Aí, gente, hoje a nossa aula vai falar sobre Jesus. Deus, Jesus,
o co-criador do nosso planeta, tá bom? Nós hoje vamos ler um pouco do livro A Caminho da Luz e vamos ler também o livro dos Espíritos, ok? Então, a nossa aula de hoje vai ser baseada nessas duas. Então, vamos lá. O que significa a palavra co-criador? Aquele que é o ajudador de quem cria, ok? Auxiliar, ajudador com autoria. Mãe é a co-criadora da humanidade junto a Deus. Por quê? Através do útero é que se povoa esse planeta, ok? Então, uma gestação, ela é colocada como co-criadora. Por quê? Porque é através dela que nós vamos reencarnando e reencarnando e reencarnando até que um dia não precise mais. Porém, gente, eu só queria avisar vocês que no nosso caso, esse dia está distante, tá? Ainda nós já tivemos muitas encarnações e ainda teremos muitas encarnações em planetas, né? Cada um no seu devido planeta, onde o espírito vai ser colocado para que ele evolua, ok? Jesus, o co-criador da Terra, tá bom? Isso está lá no livro de A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, tá? Chico, né? Com Emmanuel, eles passam para a gente o seguinte: só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. A gente está falando deste planeta, ok? Deste planeta. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte de vida para toda a humanidade terrestre, pois ele está entre os espíritos puros, seres angélicos, de uma clareza moral que não conseguimos imaginar. Então, gente, quando a gente fala de Jesus, é uma coisa tão além do que a gente possa pensar e uma coisa tão próximo da gente, se a gente conseguir pegar essa essência, porque assim, Chico descreve, né, com a orientação de Emmanuel, que a clareza moral de Jesus é algo que nós não conseguimos imaginar. Então, tente imaginar alguém para você não errou em nada. Em nada. Moralmente, ele tem uma pureza que nós não conseguimos imaginar. Agora pensa que esse ser que tem essa pureza moral, pode ser seu amigo íntimo. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo, a gente não tem noção de quão próximo de Jesus a gente consegue estar. Sabe aquela coisa de meu irmão mais velho? Eu posso ir mexendo com todo mundo que o meu irmão mais velho causa, sabe? Aquela proteção imensa que você sente que ninguém pode te tocar. É exatamente esse sentimento que você começa a adquirir quando você começa a fazer uma amizade com Jesus, não é? A gente não tem essa, né, essa clareza ainda, não é? Então, espíritos crísticos, espíritos puros, seres angélicos, a qual pertence Jesus, se reuniram duas vezes no curso dos milênios. Nós vamos ter uma aula um pouquinho mais para frente, mas ainda nesse primeiro semestre, de como é a evolução do espírito, tá? Qual é a trajetória que o espírito tem para se tornar um espírito puro, não é? E assim, nós ainda não conseguimos imaginar, porque nós ainda somos muito densos, né? A gente ainda tem muitas coisas a serem mudadas, apesar
de já termos mudado muitas coisas em nós. Muitas. Inúmeras coisas já foram mudadas. Mas existem muitas coisas ainda a serem mudadas em cada um de nós, né? Se eu perguntasse agora para todos nós, para a sala toda, quem aqui já não é mais orgulhoso? Quem falaria para mim? Eu não sou mais orgulhoso. Ou eu falasse assim, gente, entre nós, na nossa sala aqui, né? Nós estamos em 22 pessoas. Quem de nós aqui já não conta nenhuma mentira? Qual de nós aqui já consegue pedir desculpa? Aí já começa a mudar. Quem de nós aqui consegue ter empatia por um irmão que sofre? Também já conseguimos mudar. Então, olha quantas coisas nós precisamos mudar, mas quantas coisas nós já entendemos e já mudamos, não é? Porque somos seres que estamos em evolução, não é? Uns a passos de formiga, outros um pouco mais. Mas, assim, se você for pensar bem, a formiga ela não anda devagar, né? A tartaruga, por mais devagar que ande, conseguiu vencer o coelho. Então, nós estamos indo. O que importa é isso, não é? Então, houve duas reuniões, ok? Com Jesus e espíritos da mesma classe de Jesus, são espíritos co-criadores, porque não existe só o planeta Terra, ok? Então, existem outros espíritos crísticos criando, com a permissão do divino. A primeira foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ok? Isso a gente encontra nesse livro. E no Missionários da Luz também. E a segunda, quando se decidia a vinda de Jesus à face da Terra. Agora, eu imagino, gente, a gente aqui, né? Que a gente, né? Quando a gente se reúne, a gente acha que a gente está abafando. Eu fico imaginando uma reunião dessa. Você já imaginou o tamanho da luz que é uma reunião com espírito que não erra? Eu fico, se a nossa reunião, que é um bando de espírito tentando melhorar, já é gostosa, você imagina uma reunião onde todo mundo lá só sabe amar. Deve ser algo de outro mundo mesmo, né? Com certeza é de outro mundo, né? Ô, Giovana, se você quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, minha flor? Não, tá tranquilo. E Pode se falar. alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Vamos lá. Os primeiros tempos do orbe terrestre, né? Quando estava lá se iniciando a criação do nosso planeta, a criação da Lua, que é chamada de âncora do equilíbrio, não é? E é, porque eu não sei aqui quem já é mãe, sabe que quando vira a Lua, as mulheres vai tudo dar, né? Vai tudo dar à luz. A Lua mexe com toda a estrutura da Terra, né? Vira a Lua, vira tudo. Cria onda, maré, tudo. A solidificação da matéria, né? Onde foram se agrupando os átomos, isso está lá na obra de Allan Kardec, que fala muito de quântica, esqueci, mas está lá no começo, eu vou lembrar o nome do livro, até acabar a aula eu lembro o nome do livro. E sim, né? O divino escultor havia começado o seu trabalho, não é? Porque assim, a gente pensa, porque a gente pega tudo pronto, né? É muito fácil pegar tudo pronto. Para tudo isso ser criado, houve muito trabalho, não é? Havia vencido todos os favores das energias desencadeadas, não é? Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Então, assim, a permissão de Deus
para que Jesus fizesse o trabalho da maneira como ele achasse que deveria ser feito, né? Você está falando, Giovana? Não, Ah, desculpa, achei que você estava com o eu microfone estou fechado. conferindo a lista. Ah, tá. Enquanto você está Então é dando. isso, né? As coisas que nós vemos hoje com os nossos olhos, que a gente consegue ver Deus ali, tudo teve uma programação para ser criado, não é? Fez a atmosfera adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, não é? Então, nós vivemos aqui nesse planeta, e é nesse planeta que nós conseguimos respirar, que nós conseguimos andar, que nós conseguimos desenvolver. Nós não conseguimos fazer isso em outros planetas. Nós somos criados para viver neste planeta, né? Edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo. Então, hoje, até hoje, quando é falado em várias reuniões, em várias coisas, que o ser humano está destruindo o planeta, eu acredito sim que muitos locais, né, nós, pela falta ainda de amor pelo, pelo planeta que nós vivemos, tudo, eu sou muito franca a dizer para vocês que tudo já estava previsto, né? Porque a espiritualidade, com certeza, sabe de cada coisa, não é? Então, assim, camada de ozônio, nós sujando, né, as águas e todas essas coisas que têm acontecido, se não fosse para acontecer dessa forma, a espiritualidade já teria intervir, né, e mudado o rumo da prosa. Mas, de alguma forma, nós vamos precisar passar por isso para que a gente aprenda a cuidar, a valorizar, né? É a mesma coisa, gente, do nosso corpo. É a mesma coisa. A gente vem com essa máquina aqui. Se você não cuida, absorvendo muitas coisas que fazem mal, é a sua responsabilidade sobre a máquina que foi colocada nas suas mãos para que você passe por essa encarnação. A gente vai aprender muito isso quando a gente estiver lendo o nosso lar, né? Porque quem lê o livro sabe, muitas coisas ali são bem desmembradas, referente a tudo que a gente ingere, né? O que acaba fazendo conosco. Os primeiros habitantes da Terra, o protoplasma, foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. Lá na questão 44 do Livro dos Espíritos, isso daqui está bem desmembrado. Fala, ponto, vírgula, fala. Eles mastigam bastante. A espiritualidade responde com bastante clareza, não é? Como se você soubesse, acaba sabendo como é que foi criado cada coisa e de onde foi tirado, não é? Se a gente fosse colocar aqui, ia ser uma aula muito extensa. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, foram as células albuminoides. Olha que palavras legais, né? As amebas. Gente, a primeira vez que eu li essa passagem, eu falei, nunca mais reclame quando alguém chamar você de ameba, ou sua ameba, porque uma hora você já deve ter passado a ser uma, porque os primeiros habitantes que começaram todas essas organizações que conhecemos hoje foram amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura típica dos oceanos, não é? Então, assim, por que tudo isso? Para a gente entender uma coisa, tudo no nosso planeta tem vida. Tudo.
Tudo no nosso planeta tem vida. Até aquela coisa que nós não enxergamos e até aquilo que a gente não consegue ver a olho nu ou entender como funciona. O que que eu tiro isso para a gente? Para mim. Quando a gente estuda o Espiritismo, gente, o propósito do Espiritismo é que ele mude a nossa vida, certo? Existe um monte de coisa que a gente vai ler que a gente fala assim, tá bom, mas por que que eu preciso saber disso exatamente? Primeiro, para saber que tudo foi muito preparado para que a gente pudesse encarnar, ok? E segundo, para saber que muitas coisas eu tenho que trazer para a minha vida atual. Como a palavra de Deus é uma palavra viva, não é? E tem que fazer diferença na nossa vida hoje, eu aprendo com isso a dar valor até para a minha respiração, porque alguém se importou em criar um mundo onde eu possa voltar e voltar e voltar para que eu possa evoluir. Não é à toa, não é? Não é à toa que tudo isso foi criado, não é? As primeiras formas de vida no planeta são os unicelulares, células albuminoides, amebas e etc. Então, tudo tem um propósito. Tudo. O que que eu posso tirar isso para a minha vida atual? Tudo que me acontece, ainda que eu não entenda, tem um propósito. Ou eu busquei isso de alguma forma, porque eu tive atitudes que me levaram a esse momento, ou eu trouxe isso na minha bagagem reencarnatória, porque eu preciso resolver isso. E é nessa encarnação que eu vou resolver, porque eu trouxe nessa encarnação. Ok? Então, eu não vou trazer nessa encarnação algo que eu não vou conseguir resolver. Daí vem, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Nós não viemos para esse planeta com uma carga maior do que eu consigo carregar, do que eu já tenho capacidade para entender. Então, não adianta eu ficar. É necessário que eu saiba? Sim, mas é necessário também que eu entenda tudo? Não, ok? Eu só preciso entender que eu não estou aqui por nada, ok? E aí, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos. A natureza torna-se uma oficina. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Tem a ver com muitas coisas que vão se transformando, vão morrendo e vão nascendo outras? Sim, nós nascemos na época do dinossauro? Não sei se eu estava lá, né? Mas eu sei dos dinossauros que eu trago na minha vida. Eu sei do passado que eu carrego muitas vezes. O que eu tenho que entender é que nessa vida eu estou aqui para fazer uma transformação, não é? Então, do mesmo jeito que Deus vai colocando as coisas, Jesus vai organizando as coisas para que as coisas mudem, não é? Lá na era pré-histórica havia os dinossauros e hoje já não há mais os dinossauros, mas há outros tipos de monstros, né? Digamos assim. Como é que eu lido com o meu passado na minha vida atual? Eu deixo que ele tome conta da minha, da minha, da minha vida presente, né? Ou eu vou pouco a pouco entendendo que há mudanças, né? Que esse dinossauro de ontem, hoje já é uma lagartixa, não é? Hoje já pode ser um crocodilo pequenininho, né? Porque crocodilo grande é feio pra caramba também, né? E aí vem o quê? Depois, com a direção do Cristo, tudo foi sendo minuciosamente e adequadamente feito para a estadia dos seres que precisam de regeneração.
Que somos quem? Nós, não é? Nós Então, a gente mesmos. passou, exato, passou todo esse tempo fazendo, recriando. Sabe, você quando quer fazer um trabalho, e você faz um esboço, depois você faz um rascunho e depois, né, até que você fala, agora tá bom. Agora eu vou. Exatamente isso. Quando você faz alguma coisa para quem você ama, como é que você faz? Pode falar. O que que vocês acham? Mas com dedicação, com amor, com cautela, com carinho, com Uhum, atenção. É, como foi feito, né, Giovana? Muito lindo uhum. isso, né? Saber disso, desses processos, de como isso tudo foi evoluindo até chegar em nós, né? Nos seres humanos que somos hoje, né? Muito lindo pensar Exatamente. isso. Acho que o É, Fábio quer falar. exatamente. Aí, pensa assim, nós que somos seres imperfeitos, mas nós já somos capazes de pensar em alguém e pensar com amor, e pensar com dedicação, né? E tentar dar o nosso melhor. Gente, lembra daquele ser que a gente falou lá no início, que é tão imenso o amor dele, que a gente não consegue imaginar? Você imagina ele pensando na gente? Se nós somos tão pequenos e conseguimos pensar com dedicação, com amor, você imagina ele pensando em criar algo para a gente. O quão perfeito não foi, não é? Tão perfeito que quando a gente vê uma gestação, é uma coisa de outro mundo mesmo, né? Crescer dentro de um outro corpo e aprender, e já nascer aprendendo a piscar, aprendendo a respirar, aprendendo a se alimentar. Nossa, essa aula, gente, que é a aula né, que a gente vai passar, né, Giovana, do mineral, né, do vegetal, até chegar aí no animal, no hominal, é uma aula fantástica, é uma aula muito boa, né? E olha só o amor que foi. É dolorido? Muito. Para quem já teve um parto, é dolorido? Muito. Para quem cria, é dolorido? Bastante também, porque é trabalhoso para caramba. Mas nós precisamos disso, né? Amanda, Fábio, você quer falar? Fábio quer fazer uma pergunta. Pode É, falar. eu ia entrar exatamente nesse assunto. Eu ainda tenho muita dificuldade de entender e acreditar, para falar o português bem claro. Hum, A gente começou, segundo o Espiritismo, a gente passa por todas essas etapas, né? Mineral, animal. Então, eu hum. posso ter sido uma pedra onde, né? Não é bem É que é assim. assim, é que é Pode assim, falar, Fábio. Fernanda. Eu fui uma Não ameba, é dessa realmente. forma, né? Não é dessa forma. Não tinha, você não foi um cachorro, né? Um elefante. Uma ameba. Existiu etapa por etapa para que em cada etapa é aprendido uma determinada coisa até que você se torne um espírito, não é? Então, a gente não vai entrar muito, porque realmente, se a gente for falar agora, você não vai entender, porque é necessário que tenha o começo dessa aula. Mas nessa aula, com certeza, vai te ajudar muito para que você entenda o processo, né? Que É é, que né, ela é mais até, complexa, né, Samanta? É uma aula exatamente, mais até complexa. chegar Na ao espírito. verdade, até chegar e ter aquele encontro todo com você e Deus, é uma coisa muito mais complexa. Vocês vão É, ter essa aula, não antecipa. É O que eu é, posso te diferente da garantir militância. é que é muito bom a gente ter esse conhecimento. Inclusive, sim, depois, quando vocês estiverem no básico 3, tem um curso do Costa que ele dá o átomo tudo arcanjo, sobre. né? É um mediúnico um ou é o básico 3? Vocês já É o vão ter. básico 3.
O básico 3 que vocês vão É, poder fazer. Do átomo ao arcanjo. E esse do curso átomo ao ele vai arcanjo. dar uma boa explanada, é maravilhoso. Você vai, inclusive, desmistificar toda essa impressão que você tem. Muito É bom. diferente do hinduísmo, por exemplo, então, que diz que a gente. Eu acabei de aprender, né? Acho que na introdução que teve, que No a gente não ID. regride. Que a gente não regride, né? Então, assim, tem essa diferença, por exemplo, no hinduísmo, eu acredito que se eu não for uma boa pessoa, eu posso voltar, sei lá, um cachorro, um gato, um animal. Isso No para a espiritismo, eu sei gente que não não existe isso. procede. Perfeito. Isso para a Mas, gente não procede. O espírito sempre evolui. Inclusive, ele pode estacionar. Vamos supor, você pode chegar e falar assim: nossa, mas esse cara fez tanta maldade, né, Samantha? Essa pessoa, ela fez tanta Ou coisa ruim. Meu Deus do céu, ela não vai para. Então, o espírito está sempre aprendendo. A partir do momento que você abriu a porta da sua casa, que você iniciou uma conversa com alguém, que você fez qualquer atitude, você está sempre aprendendo. O que pode acontecer é o espírito estacionar. Mas voltar para trás, isso não existe. não, isso eu entendi. É que só fiz um contexto. Minha dúvida é: não significa que o meu cachorro, vamos dizer assim, vai virar humano daqui 1000 vidas? Ou pode ser que sim? Ele pode ser que sim, com certeza. Com certeza ele vai ter a oportunidade como você teve, e você vai entender e vai gostar muito. Está lá em Gênesis. Tudo que a gente está Rapaz do céu, vou ter explicando que aqui desconstruir tudo que está eu aprendi em explicando em 46 obras anos. básicas. Não, de jeito nenhum. De forma alguma. E você vai entender, tem um livro que ele fala todos os animais que estão na fronteira de se uma, de o Chico ele passa isso na fronteira de se tornar mais próximo disso daí, que são os animais fronteiriços, né? E você vai ver quais são os animais, ó, basta você ver a inteligência deles. Olha como tudo já evoluiu. Hoje você fala com um cachorro, eu acho que eles só não falam para não pagar imposto. Mas de resto, meu filho, eles entendem tudo. Então, tudo vai evoluindo. O gato é um é, bicho na muito verdade, inteligente, o elefante. Aí você vai na ver tudo verdade, isso ali depois. na verdade, você não vai ter que desaprender ou desconstruir. Você Exatamente. vai entender. Tudo você vai acrescentar, não é? Porque é exatamente assim. Independendo da nossa idade, a gente aprende todo dia. E aí, a frase que mais Como? faz parte da nossa vida é: nossa, ainda bem que eu estou aberta a mudanças, né? Que isso faz com que a gente tenha mais conhecimento, não é? Tá bom? É, O ela Samantha, a quer falar, Viviane, acho que a Viviane e Viviane Gisele. levantou a mão primeiro. Vamos lá, Viviane. Pode falar. Oi. Não vou me estender muito, Samantha, mas isso mostra também que quando você fala dessa evolução, né, também como o Fábio posicionou e a Giovana, que a gente carrega ainda hoje alguns, assim, entre aspas, vestígios desse passado de evolução, dos nossos comportamentos que ficam ali dos nossos arquétipos. Então, assim, que se Uhum. fala, né, teve o dinossauro, enfim, mas aquele Uhum. comportamento do homem da caverna, aquele comportamento que a gente tem lá atrás, né, claro, de um passado Tem, muito tem. lá A gente atrás, instinto, o mas nosso instinto não muda. isso, o instinto não Uhum. muda, ele está ali Uhum. gravado, né? Então, Isso. é isso, né? A gente ainda tem, porque nos dias de hoje, você vê pessoas se comportando de uma forma, vamos dizer assim, primitiva, você fala, nossa, ele está lá atrás ainda, né? Tem um comportamento lá atrás que está Uhum. gravado nele, né? Então, é Uhum. isso. Então, Mas é essa daí, possível se modificar. É por isso que a é, gente está aqui, ó. Sim, Eu já não sim, mordo mais. uhum. sim. É que Não é mordo assim, mais, sim, é, sim, é assim, Viviane. A gente traz isso muito, muito, e o nosso instinto de preservação, o nosso instinto de proteção, ele nos acompanha porque nós adquirimos isso no sim. crescimento até nós nos tornarmos espíritos. Porém, Uhum, uhum, muitas das atitudes que nós temos é porque nós não queremos mudar. tá. Então, assim, daí tem a ver com o que a Giovana falou. O espírito não regride,
mas eu posso continuar fazendo as Transformada. mesmas coisas porque eu não quero mudar. Aí você fala, Uhum. mas como não? Gente, é só a gente olhar para a nossa própria vida. Quantas Uhum. situações eu repito em mim porque eu ainda não tive uma postura de mudança? E eu sei que só depende de mim. Sim. Então, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, aí vem outra encarnação, é como você falou, Viviane, eu trago isso comigo, porque eu sou um Uhum. espírito. Eu não Uhum. sou cada encarnação um espírito diferente. Um Todas espírito. as Sim. encarnações, eu sou o mesmo espírito. E eu vou trazendo Uhum. toda a carga. Toda a Agora, carga. as mudanças dependem de mim. As oportunidades vão ser dadas para que eu mude. Uhum. Eu vou mudar? Uhum. Não sei. Só se eu escolher Sim. mudar, né? Tá bom? Sim, é como Gisela? no filme do Nosso Lar, né, Hum, do Mensageiros, né, esse hum, Nosso Lar 2, né, que mostra um é. pouquinho disso, de como Aham, mudar, como. exatamente. E você viu Obrigada. que não é fácil, né? Não, não é. É trabalhoso. É trabalhoso. Exato, exato. Pode falar, Obrigada. Gisela. Imagina. Eu acho que ainda não é o momento de eu perguntar, mas é uma coisa que fica me atormentando muito, muito. E eu não, muito tempo eu não descobri ainda as respostas. Não é que eu não descobri, não me convenceram das respostas que eu tive. Ó, eu vou usar um termo bem maluco, mas é do jeito que eu penso. Hum. Existe espírito 0 quilômetro? Não no nosso planeta, mas existe sim, porque nós Por isso que eu nascemos fico 0 quilômetro. pensando. Não no nosso planeta. Mesmo que a gente veja aquela pessoa praticando algo que você fala, Senhor Jesus, por quê? Ele não é 0 quilômetro. Muito pelo contrário. Aquele espírito que praticou aquele ato que você fala, ele, às vezes, ele é mais velho do que você imagina. É porque ele não quis mudar ainda a Ah, postura, mas né? aí nós já Porque estamos falando de espíritos que já estão um pouco evoluídos. Eu tô falando, vamos voltar aqui para o início, né, da aham, criação. o Criação. início, O zero quando o quilômetro que eu espírito digo é esse. Não, A não. criação, Quando o zero. espírito, quando Deus toca e fala, agora você é um espírito pensante, não é nesse planeta que ele reencarna, que ele Então existe, né? encarna, tá? Não é nesse planeta que ele vai encarnar, tá bom? Ele vai encarnar num planeta bem mais primitivo do que esse, porque ele vai aprender uma infinidade de coisas para depois ele começar a responder por si mesmo. Nós temos uma aula também que vai falar exatamente qual é esse, né? E Essa aí etapa entra um pouco da naquilo que vida. o Fábio falou, quando o espírito ele adquire o raciocínio contínuo, aí sim, Contínuo, mas isso é toda uma evolução. Por isso eu falo para exatamente, vocês, não deixem de estudar, porque essa parte é muito importante para vocês entenderem uma porção de coisa. exatamente, isso mesmo, Então é uma tá bom? criação incessante, né? É incessante. Interessante, Todo, nós temos outros Deus não para planetas, de não criar, existe só a Terra. Não existe só e a Deus Terra. não para, né? Não para de criar, ele Não teve cria a a todo instante. pandemia? Não teve a pandemia? Pensa assim, como se fosse a dança das cadeiras. Entra um, sai um aqui, entra outro lá. E quem não aproveitar essa evolução aqui que a gente está tendo nesse momento também vai sair. E assim vai indo. E assim vai ser Mas lá vai, no outro planeta, vai girando. Né, É. Samantha? e sempre, sempre vai estar no lugar aonde ele vai ter todas as oportunidades para evoluir, Com certeza. tá bom? Obrigada. Tá bom? Tá. Águida. Isso mesmo, eu. Na verdade, não é Fala. uma pergunta, é só para compartilhar. Ah, Não vou lembrar agora, mas se de repente alguém se interessar, eu posso pesquisar. Eu li um livro que fala sobre os animais, né? E explica um pouco dessa questão da evolução, né? Que a gente veio das células, etc. E é um livro muito lindo. Ou seja, me fez ter empatia pelos animais, assim, é uma coisa muito linda. Apesar de assim, eles serem um pouco inferiores a nós, eles também têm a qualidade deles e assim me fez ter orgulho de vir dos animais. Era só isso. hum, tá bom. Então, assim, gente,
uma coisa. Águida, muito obrigada, viu? Depois, se você quiser passar o nome para o pessoal, para vocês lerem. Porém, gente, uma coisa até que eu vou falar agora, que é para que a gente já tenha isso, né? Todo livro que a gente lê como aprendizado, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre ter como termômetro o evangelho, ok? Tudo que vai ser para que você aprenda, se não tiver uma base no evangelho, questione, ok? Para que você se alimente de coisas boas. A nossa mente é uma esponja. A internet é uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem um desvio, como eu diria, um desvio até que normal, porque ela foi criada por homens, e nós, homens, nós temos muitos desvios ainda. Então, assim, se você não souber usar, você vai se imbuir de coisas que não são muito boas. E você vai ler coisas sobre o espiritismo do Arco da Velha. Né? Tem livros aí que rodam na internet que contam a infância de Jesus. Outros que Jesus se casou. Outras, um monte de coisa que, se você não tiver uma base boa, você começa a ter um monte de dúvidas. Então, a gente também vai falar, né, sobre... A gente não entra profundamente nesse assunto, mas o assunto que a gente vai falar sobre a nossa passagem pelo mundo animal não é como espírito, é como um princípio inteligente. Então, não tem como a gente lembrar da vida quando a gente era um cachorro. O que nós trazemos do reino animal é o instinto que a gente tem de preservação, ok? Não são lembranças de quando eu era uma ameba, de quando se bem que tem pessoas que a gente acha que é ameba até hoje, né? Mas não são lembranças da minha vida animal, ok? Tanto que animal, ele tem o raciocínio fragmentado, ok? O animal, ele copia, ele não articula. Você ensina e ele aprende. Nós, seres humanos, nós articulamos, ok? Eu aprendo, mas eu também crio, ok? Porque eu sou um ser criado por Deus e já sou um espírito. Então, existe essa diferença entre o mundo hominal e o mundo animal, tá? Só para a gente não perder o fio da meada. Vamos lá, então. Ó. Posso fazer Oi. uma perguntinha rápida? Pode sim. Pode É falar. uma questão, voltando às amebas e células, e às baratas, enfim. Se eu pegar um chinelo e matar uma barata agora, eu estou interrompendo uma evolução? Não. Não. Olha, ainda bem, viu? Porque senão já tinha interrompido um monte. Se isso for verdade, gente, eu ando interrompendo muita evolução com um monte de formiga que apareceu na minha vida, né? Porque eu já estava pensando aqui, como que eu vou fazer agora? Não está. Então tá bom. A gente tem exatamente, a gente estuda exatamente para saber essa diferença. Já é diferente de eu judiar de um animal, de um cachorro, ou de qualquer outro animal que você pega lá no meio da selva, do habitat natural dele, joga numa jaula e cobra para todo mundo ir ver. Né? Não é porque você está tirando ele do habitat natural dele, né? Ou você adotar um cachorro e judiar, ou judiar de um gato, ou, né? Existem pessoas que não têm muita afinidade. Gente, não é errado, não. Ai, mas agora eu vou ter que... Não! Você vai se entender lá com São Francisco de Assis, né? Mas, gente, não é. Tem pessoas que não têm muita afinidade com o animal. O importante não é você lutar para ter afinidade com o animal. O importante é você saber que você não deve judiar de um animal. Se você não quer cuidar, então não tenha. Ponto. É que nem a parte das pessoas que já são vegetarianas
porque não se sentem bem ingerindo carne animal e criticam quem come carne. Gente, nós, seres humanos, fomos criados carnívoros. E, aos poucos, e com entendimento, você vai deixando, mas não se force a isso. Se não for algo natural, é porque ainda não chegou a hora de você parar. Tem pessoas que eu comecei a estudar e agora eu sei que não. Não é assim que funciona. Olha, eu posso falar um monte de coisa. Você vai falar, nossa, que legal. A Giovana pode chegar aqui e falar um monte de coisa. Não é para vocês falarem, nossa, só porque elas falaram está certo. Questiona se você não concorda. Vai no Evangelho ver se é isso mesmo. Lê antes da aula, lê para ver se o que a gente vai estar falando condiz com o que está no Evangelho, não é? Nós precisamos aprender a questionar. É claro que para tudo educação abre-se porta, né? Nós devemos sempre ser educados uns com os outros, mas a gente tem que questionar no sentido de aprender, não é? Então, não é tudo que a gente escuta que a gente vai falar amém. Eu e a Giovana, a gente não está aqui para falar que a nossa opinião é a que vale. Né? Nós estamos aqui junto com vocês para nós estudarmos o Evangelho de Jesus, que foi codificado por Allan Kardec. Ninguém é dono da verdade absoluta. Porque Allan Kardec também ele foi aquele que veio nos trazer as respostas dos espíritos. Merece? Claro que sim. Teve, né, alguém que teve a cabeça no lugar para poder transmitir. Aí você vai falar que vale mais que Jesus? Nunca. Nunca. Ok? Aqui deu para a gente entender, né, gente? Fomos fomos minuciosamente cuidados, ok? A gente já nasce sabendo fazer tudo. Como, né? Uns falam que é milagre. Eu falo que foi muito trabalho dos espíritos. Quase todos os mundos já se purificaram física e moralmente. Olha, gente, que maravilha! Física e moralmente. Ai, quando eu ouço a palavra moralmente, eu falo assim, gente, nós brasileiros, nós somos um povo que nascemos num país que tudo que planta dá, um país que as pessoas são felizes e alegres por natureza, porque para nós tem um futebol, nós está feliz, tem uma festa, nós está tudo. Se acontece alguma enchente em algum lugar, é um povo solidário, porque vai lá, ajuda, divide. Somos um povo que temos a liberdade de expressar a nossa fé, seja ela qual for, mas moralmente a gente derrapa bonito. Ao mesmo tempo que tem um monte de gente doando, tem um monte de gente desviando a doação, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente sempre dá um jeitinho de dar um jeitinho brasileiro, né? Então, assim, se nós fôssemos um povo moralmente evoluídos, não ia ter para ninguém. Não é? Um país onde você pode falar de Deus, onde você pode professar a sua fé, onde nós espíritas, principalmente nós espíritas, aprendemos a respeitar todas as religiões. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo, gente, nenhum tipo de julgamento sobre qualquer fé alheia. Nunca. Jesus não veio colocar placa de igreja em lugar nenhum. Jesus veio ensinar que fora da caridade não há salvação para ninguém. Ok? Então, muitos mundos já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Olha aí, Vivi, a gente trazendo para a gente, né, a nossa, né, o nosso passado pesado. Marcham uns contra os outros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Não é? Se nós
conseguirmos, gente, o mais rápido que cada um conseguir, extirpar da gente todas essas coisas, olha o quão a gente já não cresce numa única encarnação. Já estaremos prontos para não encarnar mais? Com certeza não. Mas o que a gente adianta é uma coisa impressionante. Porque o que sempre nos derruba vai ser o orgulho e a vaidade que a gente carrega. Aí fala assim, ah, não, mas eu não sou tão orgulhosa. Deixa alguém discordar de você, que você vai ver o quão orgulhosa você é ainda. Deixa alguém falar que você não é o que você acha que você vai ver quão precisamos mudar. Deixa alguém falar que você é feio, você vai ver qual a vaidade, o tamanho da vaidade que você carrega. Deixa alguém te abandonar, para você ver o quanto a gente ainda não consegue perdoar totalmente, mas que devemos observar que, se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Falamos isso no nossa oração, quando a gente faz o Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você fala isso para Deus, você fala isso para Jesus quando você faz o Pai Nosso. Se você não perdoa, você não é perdoado. E quando a pessoa nos ofende, quão difícil é perdoar? Quão difícil é deixar para trás? Não é? Mas se nós não aprendemos a fazer isso, ainda estamos presos ao nosso orgulho. E é ele que vai derrubar a gente quantas vezes for necessário, até que a gente entenda o quão grandes e pequenos ainda somos. Não é? E com a permissão de Jesus, vieram para serem também habitantes da terra nossos irmãos de capela, ajudando a espiritualidade a dar continuidade às experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências. Quem aqui já leu ou ouviu falar dos exilados de Capela? O povo de Capela, gente, era um povo bem mais evoluído do que nós somos hoje, ainda, né? Inteligentes, excelentes cientistas e construtores, não é? O que faltava para os habitantes de Capela? Amor. Não é? E por faltar amor, eles vieram reencarnar onde? Aqui na Terra. Você quer lugar melhor para você aprender a amar do que aqui? Não é? Quer lugar melhor para você Todos que vieram para a Terra, mas os que não se adaptaram lá, Os que que já não se estava um planeta adaptaram muito lá. mais evoluído, eles vieram para cá. Exatamente. Começaram do zero. Imagina na pré-história um homem evoluído lá em Capela vir para cá. É. Não é? E assim é com a gente, se a gente não se evoluir, não é, Samanta? A gente vai para um lugar mais inferior. Se você quer se E olha, inferior. gente, assim, muito bom, Giovana, mas assim, eu nem diria um lugar inferior. Um lugar que está É o lugar começa que a um gente rústico, ainda né? está naquele patamar. Exatamente. É, É a mesma já coisa. está rústico. Está É a mesma começando. coisa. Você, quando entra na sua vida escolar, você não está lá, primeira série, segunda série, terceira série. O normal é que você passe todas as séries por mérito, né? Hoje, se a gente estiver falando da vida física, hoje não estão mais fazendo coisas por mérito, né? Estão fazendo facilidades. Mas entrando na nossa vida espiritual, é por mérito. Nós vivemos
sobre o que nós fazemos e muito da misericórdia de Deus, né? Então, assim, você passa da primeira série, da segunda série. Se você não se esforça, você repete de ano, não é? Mas olha como é engraçado. Lá na primeira série, você tem professores que falam calmamente com você, porque você está aprendendo, né? No prezinho, você tá lá a tia, né? No prezinho é a tia, não é nem professora, é tia, a tia acolhe, a tia abraça, a tia ensina com tanto carinho, porque é uma criança. Aí você vai para a primeira série e já é pro. A pro também vai na sua carteira, a pro te ensina, você está aprendendo. E assim é na sua primeira fase. Quando você começa a se tornar pré-adolescente, a pro já vira professora. Não é? Não é mais pro. A professora, ela já não vai mais na sua carteira. Você já aprendeu a ler, você já aprendeu a escrever, você já aprendeu muitas coisas. Então, eu vou ditar e você vai escrever. Não é? Se você não se dedicar, você vai repetir de ano. A responsabilidade é sua. Eu estou te dando as oportunidades aqui. E assim vai até você escolher uma profissão, até você fazer uma faculdade. O mérito é seu. Em se tratando da sua vida espiritual, não tem como você colar. Não tem como você sentar atrás e pedir a cola para o amiguinho da frente. É você e você. Não é? É aquela coisa lá que tem aquele negócio que o aluno pergunta, professor, a prova pode ser em dupla? O professor, pode sim, você e Deus. E ponto. Porque é assim. Fala para mim, você, pegando aí a sua vida, os seus perrengues maiores, os seus perrengues mesmo, você passou com quem? Não foi você e a sua mente? Eu nem estou falando que existem, sim, pessoas do nosso lado, existem pessoas que nos apoiam, existem pessoas que nos ajudam, existem, sim. Mas a angústia não é no seu peito. Não é a sua cabeça que fica pensando como você vai resolver aquilo. É você, não é? Porque a plantação é sua. A colheita também vai ser sua. Temos que prestar uma atenção imensa no que nós plantamos. Não é? Gente, não é brincadeira. Não é? É muito bacana, é muito legal a gente sair, a gente curtir, a gente se divertir, a gente ter uma galera boa, a gente ter... É muito bom. Cuidado com o que você está plantando. Cuidado como você fala com as pessoas. Cuidado como você escuta as pessoas. Porque isso é uma plantação. Nós não plantamos tudo de uma vez. Nós plantamos sementinha por sementinha. É uma palavra, é um gesto, não é? É uma situação. Você está plantando. A hora da colheita chega, não é? Então, depois, a gente pode falar, porque isso é muito natural no ser humano, né? Ai, é o obsessor. Ai, fizeram o trabalho para mim. Ai, a inveja dos outros. Ai, eu não... Olha, eu não conto nada para ninguém, porque senão... Não... Ai, olha, porque... Presta atenção no que você faz. Porque é muito mais provável que você seja o responsável do que todos esses aí que você, né, fica delegando. Tem uma charge também que é muito bacana, para quem assiste, né, essas charges espíritas, que o cara ele vai dormir,
Aí ele vai orar, né? Aí ele fala para Deus assim: ai, Deus me ajuda, porque esse obsessor, ele não me deixa em paz, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não arrumo um trabalho, porque o obsessor fica. O obsessor dele aparece, né? Aí o obsessor fala assim: meu amigo, se você soubesse o trabalho que eu tenho para mim, eu me aproximar de você, eu já estou pedindo ajuda para Deus me ajudar a te obsidiar, porque eu não consigo. Quando eu chego para fazer uma coisa na sua cabeça, você já fez, olha, faz tempo, eu nem precisei te influenciar em nada, porque você sozinho acaba com tudo. Ou seja, você tirou o meu trabalho de obsidiar você. Quantas e quantas vezes, gente, a gente fala rindo, mas pensa, quantas e quantas vezes o maior obsessor que você tem é você mesmo, não é? Por não acreditar que você é capaz de fazer, por não acreditar que você é capaz de mudar, por não acreditar que você é capaz de pedir perdão, você é capaz de perdoar, você é capaz de doar, não é? Existem inúmeras pessoas que não têm poder aquisitivo e são doadoras de tanta alegria, de tanto bem-estar, que todo mundo quer a companhia dela. Poder aquisitivo, zero. Alegria, tenho para dar e vender. Não é? Então, como é que você quer ser conhecido? Você quer ser conhecido como aquela pessoa que está ali prestativa, não interessa que vão falar que você é puxa-saco. No mundo que nós vivemos hoje, quanto mais prestativo você é, mais vão ter pessoas que vão falar que você é puxa-saco, que você está querendo se mostrar, que não, seja você e ponto final. Seja prestativo, seja aquela pessoa que vai ser alegre, seja aquela pessoa que vai falar uma palavra amiga, seja aquela pessoa que quando você chegar no lugar, a pessoa fala, vem, 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 vem. Ou falar, olha, eu vou fazer o meu aniversário, eu faço questão que você esteja lá. Porque a sua presença é boa, é contagiante, você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa leve. Ou você quer, e olha, e eu estou falando tudo isso, e mesmo você se tornando essa pessoa, você vai ter problemas, você vai ter tristeza, você vai ter perrengues, porque nós estamos aqui para passar por isso. Mas nem por isso você tem que ser aquela pessoa que vai reclamar de tudo, aquela pessoa pesada, aquela pessoa que está sempre sentindo alguma coisa, que quando você chega, a pessoa fala, gente, o assunto chegou. Ou então fala assim, olha, nem fala que eu vou dar uma festa porque eu não quero convidar fulano, porque fulano, pelo amor de Deus, gente. Tudo que você fala, a pessoa tem. Mas você fala, eu tenho, a pessoa tem uma doença. A pessoa, entendeu? Escolhe, independente da situação que você viva, escolhe ser uma pessoa leve. Ser leve não quer dizer que você não passa por problemas, que você não tem as suas coisas. A gente tem pessoas certas para saber dos nossos problemas. Primeiro é Deus. Jesus, com a amizade que você constrói com ele. Seu mentor, porque dele não se livra, né? Eu tenho 3, gente. Tenho 3 mentores. Um está internado, o outro quer fugir e o outro ainda que me ama. Então, ainda não consegui destruir esse. Eles vão revezando, porque um só ia ficar doido demais. Não seja aquela pessoa que as pessoas querem afastar. Isso mostra a sua energia, não é? Isso vai mostrar a sua energia, o que você quer passar para as pessoas, como você quer que as pessoas se sintam perto de você, seja aquilo que você quer receber. E isso, a gente vai falar mais uma vez, isso não quer dizer que você não tem as suas coisas para resolver, não é? Existem as pessoas certas para a gente abrir o nosso coração, para que saibam dos nossos problemas, de preferência aquelas que vão poder te ajudar. Não vai adiantar você ficar abrindo para todo mundo, não é? Então, seja feliz, seja leve. Problemas todos nós vamos enfrentar, principalmente os problemas das nossas mudanças internas, não é? As nossas mudanças internas são os nossos fantasmas. É aquilo que a gente realmente perde o sono, porque a gente tem realmente que entender primeiro quem nós somos.
Por que que lá na frente, no começo da aula, eu falei que a melhor maneira de você ver Deus é você se olhar no espelho? Se você não se olha no espelho, você não vai se conhecer. Se você não se conhece, como você vai se libertar? Jesus fala, conhece-te a ti mesmo. Conhece a verdade e a verdade vai te libertar. Se você não se conhece, você vai deixar que outras pessoas ditem o que você precisa. E não é bom que outras pessoas falem o que você precisa. Você tem que saber o que você precisa. E você só sabe o que você precisa quando você se conhece. Não é? Amor próprio é fundamental para uma mente sadia. Não é? Eu só posso doar, gente, aquilo que eu carrego comigo. Se eu não me amo, como que eu vou amar alguém? Se eu amo mais você do que a mim mesmo, eu já coloquei a minha vida nas suas mãos. Você faça dela o que você quiser. E eu? E aonde fica eu? Se eu me amo, é o que eu vou passar para você. Amor. Né? E muitas vezes, alguns não vão entender isso. Mas entre você e Deus, entre você e Jesus, a amizade vai se alicerçando cada vez mais. Vai ficando estreito, sabe? Sabe aquela coisa estreita? Eu não faço nada na minha vida se eu não colocar Deus ali, se eu não colocar Jesus nos meus planos. Como que eu quero que dê certo se o meu melhor amigo e a pessoa que me conhece profundamente, que confia em mim e que não vai me julgar, porque ele sabe que algumas vezes eu vou errar, como que eu não vou pôr ele nesse plano? Como eu quero que dê certo se ele não estiver ali comigo? Quem vai me defender e quem vai me levantar se eu escorregar? Se o seu melhor amigo ainda não é Jesus, reflita nas suas maiores amizades. Para terminar aqui, esses dias eu estava vendo um vídeo do Suassuna, sabe? E eu sou fã dele. Primeiro, porque eu adoro o Alto da Compadecida, né? Eu acho um filme maravilhoso. E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Por isso que eu vou compartilhar com vocês. Porque ele fala assim, ele fala do Cazuza, né? Ele fala Cazuza é uma pessoa que eu gostava, né? Assim, compadecia até da forma como ele morreu, a forma como ele foi embora, né? Foi muito sofrido, tudo. Mas, assim, eu não sei como as pessoas conseguem cultuar, né? Uma pessoa que canta que meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, né? Aí ele fala, o meu herói morreu na cruz. O meu herói morreu na cruz. Então, vendo isso, né? Nós temos que ver na nossa vida o que a gente está cultuando. Quais são as divindades que você tem cultuado na sua vida? Eu, particularmente, tenho uma intimidade muito grande com a minha parte espiritual. Carrego comigo muitas coisas boas, espirituais. E é o que me sustenta nas minhas horas de dor, nas minhas horas de angústia, não é? Sem deixar que eu perca o meu sorriso, sem deixar que eu perca a minha vontade de viver, mesmo sabendo o quanto eu ainda erro e o quanto eu já acertei. Né? Então, muito da nossa vida é para a gente refletir, né? O modesto escorro da história fez entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muitas vezes, o palco das civilizações foram modificados, sofrendo profundas renovações nos seus cenários.
mas os atores continuam os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Gente, o nosso planeta vai mudar, e vai mudar, e vai mudar, e vai vir água, e vai vir, pode vir fogo, todas as coisas vão se transformando, mas nós seremos sempre nós. Ok? Nós vamos desencarnar, vamos reencarnar, vamos desencarnar novamente, vamos reencarnar novamente, mas o nosso espírito é único. Todo o nosso aprendizado sempre estará conosco, né? As coisas que nós erramos, para que a gente olhe e não cometa mais, e as coisas que nós aprendemos, que a gente possa dividir e contribuir para a nossa evolução e para a evolução de quem estiver do nosso lado. Tem a ver com o começo da aula que nós lemos lá na harmonização, o quanto é importante o que nós passamos para o outro. A nossa palavra, a nossa atitude pode construir ou destruir alguém. Não é? Vocês já ouviram falar do CVV, né? Lá no GEMB, a gente tem o DEPOI. Quantas palavras não são faladas para pessoas, tanto no CVV como outros trabalhos que são feitos por aí afora, de pessoas que só param para escutar e dar um abraço e passar aquela energia para a pessoa desiste de tirar a própria vida. Você sabe o que é isso? A pessoa desistir de um suicídio porque ela encontrou alguém que escutou ela. Ou a pessoa desistir de beber um copo de pinga porque alguém olhou para ela de uma maneira diferente. Ou alguém que saiu do mundo das drogas porque encontrou alguém que amou tanto que conseguiu tirar ela daquele lodo. Ou assim, ou a gente se prontifica a ser melhor, ou a gente vai demorar mais um pouquinho para a gente evoluir. Né? Com Jesus é mais fácil. Sem Jesus é mais difícil. E vou falar por que é mais difícil. É mais difícil porque sem Jesus a gente sempre se coloca como vítima de tudo. Ah, mas depois de tudo que eu fiz por ele, ah, mas eu fui muito boa, ai, mas olha, eu não sou ruim para ninguém, ai, eu nunca matei, eu nunca roubei. Sim, você pode não ter matado, nem ter nunca roubado nessa encarnação, mas, filho, nós viemos de umas encarnações aí que elas não são muito bonitas, não. Por isso estamos nessa daqui hoje. Né? E com todas as chances para evoluir da melhor forma. Quem dera fosse sem sofrimento, né? Mas isso daí, por conta de nós mesmos, ainda não dá para ser sem sofrimento. Mas, com Jesus é mais fácil. Tanto que ele fala, vem comigo que o meu jugo é leve. Né? E assim, gente, a gente vai. Não tira o olho um segundo sequer de quem ele pegou para tomar conta. Pense num pai responsável. Esse daqui você pode fazer qualquer pergunta sobre qualquer filho dele que está aqui na Terra. Ele vai saber responder qualquer coisa que for perguntada a ele. Se Deus chegar e falar, Jesus, vem cá, como é que está a Giovana lá no dia 8 de dezembro de 1912? Ele vai saber o que a Giovana estava fazendo. Isso porque ela nasceu em 1912, é bom, hein, Giovana? Você está aumentando minha idade pra caramba, hein, Kátia? Muito, né? Mas ele vai saber em que planeta ela estava, em que encarnação ela estava, quais eram as provas que ela ia passar, e o que ela conseguiu superar, e o que ela ainda vai ter que superar. Ele vai saber. Porque é como a sua identidade. Deus, Jesus sabe de cada um
de nós. Individualmente, ele sabe de cada um de nós. Por isso que nós devemos recorrer a Jesus todas as vezes que nós nos sentimos sós. Todas. Em nenhuma delas você vai se sentir abandonado. Não esquece que ele deixa todas as ovelhas ali para ir atrás de uma. Porque ele não quer ver ninguém desgarrado. Porém, gente, a gente tem que entender uma coisa que é muito séria. Estar com Jesus não é que você vai ter tudo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Tudo que você pede, ele dá. Na hora certa. E por merecimento. Deus dá por misericórdia. Que a gente ainda está aqui tentando. Mas ele sempre vai dar o que você precisa. E muitas vezes não é o que você quer. E quando você teima muito, você acaba, por conta do livre-arbítrio que ele também nos dá, porque Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós, por conta de nós ainda sermos muito teimosos, a gente atrasa um pouco a nossa evolução, né? A gente não está sozinho na caminhada, gente. Não está. De maneira nenhuma. Porém, nós é que temos que ir atrás. Não é? A gente precisa tirar um pouco da nossa cabeça aquele negócio da gente aceitar Jesus como se, né, nós é que tivéssemos que aceitar ele. A gente tem que entender que ele já nos aceitou o dia que ele decidiu, naquela segunda reunião que teve, decidindo a vinda dele para a Terra, que ele sabia que ele ia vir, ia ser injustiçado, ia ser crucificado, e mesmo assim ele decidiu vir. Esse dia ele já aceitou. Então não é nós que temos que aceitá-lo, ele já nos aceitou. Isso é um privilégio para cada um de nós. Porque se nós formos olhar bem as coisas que a gente apronta, a gente nem merece muito ter alguém tão bom, né? Mas como ele é pai, graças a Deus, e ele nos permite ter amizade com ele, e somos muito próximos, gente. Quem consegue ter essa proximidade com Jesus já é feliz. E ele está anos-luz lá na frente da nossa evolução. Anos-luz. E mesmo assim você consegue se sentir próxima dele. Porque cada ato bom que você faz te coloca bem próximo de Jesus. E cada vez que a gente se nega a isso, a gente é que se coloca longe dele. Não é? O amor de Jesus, ele voa como a velocidade da luz, assim. Para aquecer o seu coração numa hora de desespero, é assim. Você só precisa deixar esse canal aberto, né? A nossa conduta, no nosso dia a dia, a forma como a gente lida com as situações, esse é o canal. As nossas preces. Né? Nunca deixe de orar. Mesmo que você não esteja muito boa, hoje eu não estou boa, hoje eu estou meio que revoltada, não deixe de orar. É o seu canal, é a sua ligação com o divino. Ok? Fábio, você quer falar? Quero uma dúvida. Esses espíritos crísticos que fala, né? Eles já foram criados assim ou eles vieram de uma evolução também? Vieram de uma evolução. Tá? Todos tiveram. Quando eu li lá na frente que Jesus não passou pela caminhada das raças, foi nesse planeta, ok? Nesse planeta, ele já é o co-criador, né? Então, ele já é um espírito crítico quando é um co-criador da Terra. Ponto. Mas todos os espíritos passaram pela caminhada da evolução.
ficar. Agora, quando e onde Sim, sim. vai ficar. Quando a gente estiver lá, quando a gente pergunta. Tá bom, gente? Era isso, tá bom? Que a gente tinha a nossa primeira aula hoje, tá?